Bom dia a todos. Primeiro eu gostaria de agradecer o convite, parabenizar a comissão organizadora, dizer do quanto eu acho importante um espaço para se debater ciência, já que a educação ambiental hoje é vista como ciência. Então eu gostaria de parabenizar, antes de agradecer, parabenizar pela oportunidade e parabenizar por estar criando esse espaço para se debater a educação ambiental e o meio ambiente. Bom, só para começar, já vou avisando que a minha formação é muito parecida com a da Angélica, a gente pensa muito parecido. Eu fiz de tudo para não saber qual era a apresentação dela, mas a gente vai acabar voltando a alguns assuntos e falando da mesma coisa, porque a gente tem a mesma formação e os mesmos pensamentos, a gente discute muito, e as mesmas angústias, os mesmos sofrimentos, e aí isso vai se refletir aqui na minha fala. Bom, a proposta da palestra é Práticas em Educação Ambiental, uma tentativa na produção de material didático. Durante o meu percurso na educação ambiental, eu sempre procurei muito pelas práticas. O meu objetivo sempre fazendo educação ambiental era encontrar receitas prontas para se fazer educação ambiental. Nessas eu tive muitas alegrias e muitas frustrações, porque receita dá certo para bolo, para educação não dá certo. Então essa palestra é mais não vou trazer receitas, mas vou trazer uma proposta e talvez uma tentativa de se produzir material didático. Pode passar. O meu conhecimento em educação ambiental e qual a educação ambiental que me orienta nesse momento. Tendo um percurso, uma trajetória acadêmica e vários saberes, e aí a gente vai apropriando de conhecimentos e construindo conhecimentos. E aqui, então, hoje eu me oriento por uma educação ambiental construída ao longo desses 10 anos e que hoje me fundamenta e que me traz diretrizes para que eu faça os meus trabalhos. Então, o histórico da educação ambiental, ela tem um marco na década de 60, ela surge a partir de movimentos sociais e movimentos ambientais, é uma efervescência, as pessoas lutam pelos direitos, elas já cansadas de serem massacradas e cansadas de serem limitadas até pelo sistema, elas começam a pedir liberdade de expressão e pedir por melhor qualidade de vida. Então essa década de 60 ela fica marcada pelos movimentos sociais e ambientalistas que mais tarde dariam origem à educação ambiental. A gente lendo sobre histórico de educação ambiental, a gente vai ler alguns autores dizendo que ela começou lá em 1500. Eu não concordo muito com isso, porque eu acredito que lá começaram movimentos que se aspiravam a uma preocupação ambiental, mas que não era educação ambiental. Ela tinha uma preocupação ambiental e aqui vamos dizer natural e muito social, porque as pessoas queriam poder fazer alguma coisa e poder ser alguma coisa, já que o sistema implicava na gente ter e não na gente ser. Então, eu considero que a educação ambiental ela se institucionaliza na década de 70, que é quando começam a existir conferências e organizações que se movimentam em torno das questões da educação ambiental. E é a partir desse momento que se propõe para a população de que a educação ambiental não é só a preocupação com a natureza. Então a natureza é mais um adereço para se trabalhar a educação ambiental. Então a gente tem que abranger todos os aspectos, uma vez que o ambiente significa o local onde a gente vive. E aí se a gente dizer o local onde a gente está inserido, a gente cai lá naquela discussão de uma visão antropocêntrica, que também já foi um monte de discutida, e que eu acho que se é fácil de se entender, dizer que ambiente é o local onde eu vivo, e o local onde eu vivo tem política, tem economia, tem cultura, tem natureza, tem tudo isso, tudo bem. Essas terminologias que são tão questionadas na educação ambiental, eu vejo com um pouco de frescura por parte da academia.
Então dizer, não se pode falar em conscientização porque ninguém conscientiza ninguém. Não se pode falar em visão antropocêntrica porque você está se colocando como centro das atenções. De repente, é uma estratégia de sobrevivência. A gente tem que se colocar como centro das atenções se a gente quiser sobreviver. E de repente esse talvez seja o caminho para que a gente institucionalize a educação ambiental e acredite nessa mudança que a gente almeja e que a gente precisa. Mais do que a gente quer que mude alguma coisa, a gente precisa que mude alguma coisa. A gente sabe que o percurso que a gente vem seguindo, ele já foi limitado. Então, para se viver, precisa de mudar. Então, ali eu coloquei algumas coisas desses históricos que a gente não aguenta mais ouvir falar, quem é da educação ambiental. Toda vez que a gente fala em educação ambiental, Tbilisi, Estocolmo, Tbilisi, e realmente isso daí é uma encheção de saco, porque é importante ter história, tudo tem história. A partir do momento que você entra no mundo, você está criando uma história. Então, eu acredito que a historicidade é a coisa mais importante de qualquer ciência. E a educação ambiental tem história. Embora ela tenha sido instituída há pouco tempo, ela tem história. Desde 1500 aqui no Brasil que se começou a história da educação ambiental, mas não como marco de uma ciência. Pode passar. Fora da academia. Ela não surgiu dentro da academia, então ela não surgiu como ciência. Então essa, de uma forma meio que impositiva, como a Angélica estava falando. As pessoas começaram a dizer, por que eu não faço nada pela questão ambiental? Por que a universidade não me ensina nada, sendo que existem ONGs, existem instituições que estão privando por essa questão, e a gente, enquanto a camada pensante da população, não tem isso ainda bem estabelecido dentro da universidade. Então, a educação ambiental hoje, ela é ciência, ela é acadêmica, a gente tem um monte de dissertações de mestrado, um monte de teses de doutorados em educação ambiental, ela é ciência, porém, ainda, quando a gente anda pela universidade, quando a gente passa pelo corredor do nosso programa de pós-graduação, tem um montão de gente torcendo o nariz para o pessoal da educação ambiental. Ainda o educador ambiental é visto como o eco-chato, é visto como, resumindo, é visto como verde. É o cara alucinado, utópico, que ele quer mudar o mundo, que ele quer abraçar a árvore, que ele quer fazer as crianças amar a natureza e estar de encontro com isso daí. Então, a gente precisa aqui, já que a gente tem esse espaço, aceitar a educação ambiental enquanto ciência. E aceitar a educação ambiental enquanto ciência não inviabiliza as práticas em educação ambiental que acontecem fora da academia. Então eu acho que a academia, ela tem a obrigação de fundamentar, agora não pode inviabilizar que as pessoas tentem. Então a tentativa ou a preocupação em se fazer educação ambiental fora da academia é muito válida, uma vez que foi ali que ela surgiu. A educação ambiental, ela foi incorporada pela academia, por isso que eu coloquei essa relação, educação ambiental e academia. E existe muita resistência na academia em volta da ciência em educação ambiental. Tem um montão de gente que acha que educação ambiental não é pesquisa. E a gente, enquanto pesquisador em educação ambiental, é taxado, existe muito clichê em cima disso tudo, existe um montão de gente torcendo o nariz e um montão de gente achando que não é pesquisa, que isso nada mais é do que um oba-oba, e bater papel em liquidificador é fazer educação ambiental. Você vai lá, bate papel em liquidificador, peneira um pouquinho, faz um cartão e diz que está salvando o mundo. Então, transformar lixo de uma forma para transformar lixo em outra, para mim isso daí nada mais é do que um passatempo, que também acho interessante. Faz bem para o espírito, faz bem para a alma, faz bem para você se relacionar com as pessoas. Bater papel no liquidificador e depois coar e fazer cartões, fazer um monte de coisa, é uma terapia talvez em grupo aí que funciona bem, mas não pode ser instituída como ciência em educação ambiental. Então, aqui, a educação ambiental, quando ela é incorporada pela academia, ela surge principalmente em duas grandes linhas. A primeira linha é aquela que as pessoas precisam de abraçar a árvore, sentir a seiva da árvore andando pelos galhos para olhar na cachoeira e vai sair dali salvando a natureza, porque a cachoeira é uma delícia. Então, a primeira ciência em educação ambiental instituída na academia é essa que tinha essa linha da exaltação da beleza e pior, ou talvez o que deu o primeiro passo, é transmissão de conhecimento. Era muito comum para a gente que trabalhou na educação ambiental nessa época ouvir
Um pensamento que dizia assim: ninguém cuida do que não conhece. Não, ninguém. Como que é? Você precisa conhecer para gostar, para depois cuidar, porque ninguém cuida do que não gosta e ninguém gosta do que não cuida, do que não conhece. Então, passou a educação ambiental a ser um novo ensino de biologia. Mostrar para as pessoas: olha, essa árvore é linda, essa árvore é centenária, essa árvore tem a semente com asa, essa árvore tem a semente assim, essa árvore é assado, e vamos então ensinar ecologia. Como se não se precisasse ensinar ecologia até então, como se ecologia não fizesse parte da grade dos currículos educativos. Então, ela foi incorporada dessa forma, e era muito comum a gente encontrar a educação ambiental dentro dessa linha de pesquisa, em unidades de conservação, em zoológicos, em institutos florestais, em reservas ambientais, que eu devo confessar que foi o meu primeiro passo na educação ambiental. Meu primeiro estágio na graduação foi numa unidade de conservação, no Instituto Florestal, onde eu recebia pessoas para fazer trilha, e lá eu ia mostrar que o cerrado era lindo, e todo dia eu tinha que passar falando: esse daqui é o caraguatá, esse daqui é o pé de pequi, e eu recebia crianças 3 vezes por semana, 3 vezes por semana, 3 vezes por semana, 3 vezes por semana, até eu estar de saco cheio, e as crianças estarem de saco cheio de ouvir eu falar sempre a mesma coisa todas as vezes que elas iam fazer educação ambiental no Horto Florestal. A outra linha que surgiu nessa mesma época é aquela que se utilizava das respostas da natureza, que muitas vezes eram catastróficas, e então surgiu então aquela educação ambiental da punição, de que se a gente não melhorar, a gente vai ficar sem água, você é culpado porque você escova o dente com a torneira aberta. Essas respostas eram sempre dadas: olha o calor que está, o efeito estufa, é o ninho, a laninha e tudo isso que aconteceu. Então isso daí também foi utilizado como recurso para a educação ambiental. Então, já que a gente não consegue fazer as pessoas abraçar a árvore, vamos falar que a árvore vai comer ela se ela não cuidar. Então, uma ia pelo vamos salvar a natureza abraçando ela, e outra salva ela porque senão ela te come. Se você não tiver natureza, você não vive. Então, uma ia por vamos amar, e a outra vamos odiar a natureza, porque a natureza também é cruel. Então ela também responde às coisas que a gente faz. Então a gente tinha essas duas linhas da educação ambiental, que foi lá na década de 80, onde ela começou a entrar na universidade. A década de 90 ela se fortaleceu, e foi a época em que eu estava me iniciando na pesquisa. Então a década de 90 ficou muito forte, e eram essas duas linhas que existiam. Existiam pessoas que falavam em educação crítica, sim. A gente já tinha o Paulo Freire, que falava disso há muito tempo, mas o Paulo Freire não era considerado um autor da educação ambiental. Então, autores da educação ambiental eram biólogos que falavam ou que a natureza era linda, ou que a natureza também era agressiva. Então, essas eram as duas linhas, e eu confesso que o meu mestrado foi por aí. Eu optei pela primeira linha que eu apresentei, que era do vamos cuidar, vamos amar, vamos cuidar da natureza, e eu confesso que foi uma delícia, porque eu fiz um monte de trilha, eu conheci um monte de parques, um monte de ambientes naturais, e que realmente isso é muito bom, e que deve acontecer. Se você não tem nada para fazer, vá fazer uma trilha. Se você não aprender nada, pelo menos você respirou um outro ar, você viu que existe dinâmica no ambiente. Então eu acredito que isso daí é importante também. E aí então surge, a partir dessas duas linhas, começa então, dentro da academia, muitas críticas a acontecer. E aí então é instituída a educação ambiental transformadora, ou a crítica emancipatória. Essa educação ambiental transformadora, mas ela tem que transformar integralmente o ser e as condições objetivas da existência, de conteúdo emancipatório e crítico, no qual aqueles educadores ambientais que não estão na academia, eles são os mais próximos da prática. A gente que está na academia tem que se fundamentar, você tem que ler isso e aquilo. Então, eu acho que aliar teoria e prática não é você sozinho fazer teoria e prática. É você utilizar a prática de outras pessoas e fundamentar ela cientificamente para que ela se torne científica. Então, quando você vai até a escola para trabalhar com professores, e hoje a minha tese de doutorado é muito em cima disso,
Por quê? A gente foi fazer entrevista com os professores e a maior reclamação dos professores era essa: o pesquisador vem até aqui, olha um monte de informações, leva para a academia, mete o pau, fala que a gente está fazendo tudo errado, que a gente está errado nisso, está errado naquilo, mas ninguém traz para a gente uma devolutiva falando como que eu posso fazer para melhorar. Então, a articulação entre teoria e prática é considerar que quem pratica educação ambiental tem tanto valor quanto aquele que pesquisa educação ambiental. Então, a gente precisa de articular teoria e prática, mas articulando pessoas também. Não dá para fazer educação ambiental sozinho. Fazer educação ambiental sozinho é utopia. Você escrever sobre educação ambiental e colocar na prateleira do departamento de pós-graduação não vale nada, porque só vai ler quem é dali e só vai ler aquele que quer fazer um trabalho muito parecido com o seu. Então, pessoas que criticam pura e simplesmente porque ouviram no corredor falando alguma coisa, mas ninguém vai lá para ler. Então, eu acho que essa educação ambiental transformadora também, ou ainda mais do que transformar as nossas ações frente ao ambiente natural, ela transforma o nosso modo de ser no mundo, que é uma educação ambiental transformadora e libertária, como já vinha dizendo o Paulo Freire. Então, a educação ambiental ela deve ser crítica, emancipatória, democrática, republicana, ela deve ser tudo. Então, terrorista, o que estiver acontecendo em nome da melhoria da qualidade de vida é sempre bem-vindo. Óbvio que a gente não tem que engolir tudo. E tinha outra. E a outra, a educação ambiental participativa. Então, quando eu digo educação ambiental de articular teoria e prática, quando eu digo que você tem que colocar o pesquisador acadêmico junto com o professor ou com o cara lá que faz a trilha, é exatamente isso, é participação. E quando a gente fala em participação, é a gente dar o significado de tomar parte, ter poder de decisão. Quem participa não pode ser, você ou é participante ou você adere a alguma coisa. A adesão não é participação. Então, você aderir a alguma coisa é você aceitar aquilo como verdade e ir lá e praticar. Você participar de alguma coisa é você questionar o que está acontecendo e você poder questionar e o seu questionamento ser aceito pelas pessoas que estão fazendo aquilo. Então, participação, ela é muito instituída, foi muito instituída na educação ambiental. Hoje, eu sigo a metodologia de pesquisação participativa. Eu não acredito na pesquisa que fica presa na academia. Eu acredito que a pesquisa deve refletir uma ação. Se essa ação não vai ser feita por mim, enquanto pesquisador, que eu viabilize a ação para que alguém faça, para quem tenha a possibilidade de estar fazendo aquilo. Então, a educação ambiental participativa e a educação ambiental transformadora é a educação ambiental que me orienta hoje. E eu não desconsidero todas as outras que me construíram, porque foi a partir delas que eu me apropriei e construí conhecimentos e saberes que fazem com que eu me fundamente, que eu me direcione dentro da pesquisa em educação ambiental. Então, eu acredito que todas as educações ambientais vigentes são importantes, mas é a transformadora e a participativa. Principalmente porque educação ambiental, obrigatoriamente, é pesquisa qualitativa participante, que é a linha de pesquisa que eu estou seguindo hoje. E que eu confesso que, mais uma vez, por ser uma coisa nova, incorporada pela academia, ainda tem muita gente torcendo o nariz. Isso não dá certo, isso só pode acontecer se for assim ou se for assado. Então, a gente, já que está na chuva, se molha, e se tiver que levar pedrada, leva pedrada, e se tiver que abaixar, pega a pedrada que for te dada e devolve. Então, eu acho que a gente tem que estar aí e lutar por uma melhor qualidade de vida em nome de qualquer educação ambiental que seja. Próximo. Práticas em educação ambiental. Então, práticas em educação ambiental é a parte mais legal da educação ambiental. É quando você convive, é quando você tem respostas das pessoas, é quando você vê que o que você acredita pode ou não ser instituído. Então, a prática em educação ambiental é aquilo que fortalece o educador ambiental. Eu não acredito que lendo e escrevendo só eu vou contribuir para a melhor qualidade de vida, uma vez que eu não pratico aquilo que eu leio e escrevo. E outra coisa, a prática ela não deve ser punitiva.
chega de falar que a culpa do ambiente estar assim é do sujeito, seja no individual ou no coletivo. Então não adianta mais ficar falando, cada um faz a sua parte. A gente precisa de se unir e coletivamente buscar a melhoria da qualidade de vida. E isso participativamente. Todo mundo tem poder de decisão. Nós somos todos cidadãos. Amanhã todo mundo vai votar e está exercendo um direito e um dever da cidadania, e é um direito e um dever da cidadania a gente querer melhorar a qualidade de vida que nos é imposta, principalmente pelas políticas públicas vigentes e também pelo sistema que vem inviabilizar muito disso que a gente vem tentando. Então a educação ambiental, ela tem 30 anos de história fixa, e em 30 anos de história ela não consegue caminhar muito porque o sistema barra muito disso. E aqui não venham achar que eu sou socialista, que eu sou comunista ou que eu sou qualquer coisa desse sentido, mas a única coisa que eu posso dizer com propriedade é que o sistema inviabiliza muitas das ações e das práticas em educação ambiental. Foi o que a Angélica falou, não adianta falar em reciclagem de latinha lá no interior da Bahia ou lá no interior de São Paulo, onde ninguém nem pode consumir latinha. Aí, falar em consumo, aí se pode falar em qualquer lugar, porque isso já foi instituído historicamente e não só no Brasil, mas já foi instituído historicamente que quanto mais você consome, mais você é. Então, é muito engraçado também falar dessas reciclagens de latinha. A Angélica deixou bem claro lá de que existiam as gincanas de quem trazer mais latinha vai ganhar um computador. E existiam muitas pessoas que deixaram de comprar, retornavam para comprar latinha para o filho poder ganhar um computador na escola. E aí o que aconteceu com todos esses computadores que chegou na escola? Ficam numa sala, pouquíssimos são os alunos que têm acesso àquilo, porque existe 2 computadores, aí não tem quem ensina. Então existe toda essa questão que a gente precisa de reavaliar, porque avaliada ela foi, mas ela precisa de ser reavaliada com um novo olhar crítico, emancipatório, democrático e participativo. Então, então a prática em educação ambiental, eu trouxe aí uma frase que eu acho muito legal para se trabalhar. Então, para que a criança mantenha aceso seu encanto pela natureza, é necessário que ela tenha ao seu lado pelo menos um adulto que possa partilhar esse sentimento, redescobrindo com ela a alegria, a euforia e o mistério do mundo em que vivemos. Então, para direcionar a visão que uma criança deve ter do mundo. Então, se a gente não for o responsável, se nós, enquanto cidadania, a gente não é educador, a gente é mais um técnico. E eu não acredito que a educação ou a função do professor é técnica. Eu acredito que ela é muito mais humanitária do que técnica. Então, uma vez que você é responsável pela formação do caráter, pela formação do cidadão, você tem que estar comprometido com todas as questões que envolvem a formação daquele cidadão. E quando eu falo estar comprometido, é conhecer a história do local que você vive. Se você sai do bairro nobre, vai dar aula na periferia e só critica a periferia e volta para o bairro nobre e acredita que aquilo ali é o exemplo de vida, você não está sendo educador, você está sendo técnico. Então, se você vai lá e conhece qual é a realidade, o que eu posso fazer para mudar aquela realidade, e para você mudar aquela realidade você tem que conhecer, e para você conhecer você tem que contar com a participação dos alunos que vivem aquela realidade, e frisando mais uma vez que a participação do aluno também é poder de decisão, então você não está sendo educador. Então eu acredito que o educador, além da formação continuada, ele tem que ter essa visão de que ele é formador. Ele não é técnico. É diferente de você ir no laboratório e pingar 12 gotas de não sei o que, mais 12 gotas de não sei o que, botar no microscópio e é aquilo que aconteceu. Porque na educação você pinga 12 gotas, essas 12 gotas podem virar 15, pode secar, pode evaporar e você pode não ter resultado nenhum. Então, esse para mim é o comprometimento do educador. Saber que ele não é técnico, ele não é um simples passador de conhecimento. Que foi pelo caminho que a educação ambiental também se iniciou enquanto ciência educativa. Ela também achava que a gente era transmissor de conhecimento. Eu conheço bem a natureza e então eu vou mostrar que a natureza é assim, 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 e as pessoas conhecendo vão gostar, e se elas gostarem, elas vão cuidar. Então,
essa linha é interessante. Então, aí você pode pensar, então ele está pensando que a gente não tem que ir lá passar conteúdo. Tem que passar conteúdo, porque de conteúdo também se faz o cidadão. Porém, tem que saber qual é a realidade daquele conteúdo que vai ser aplicada na vida, no cotidiano dele. Então, aliar conhecimento científico ao conhecimento de senso comum é prioridade na educação ambiental. Então, para se trabalhar com criança, o Joseph Corner ele passa algumas das características, alguns dos princípios e algumas diretrizes que são muito importantes para se trabalhar nesse tipo, principalmente ao ar livre. Ensine menos e compartilhe mais. O que acontece? As pessoas vão na trilha e você lá é o educador ambiental que está recebendo as crianças e começa: esse é fulano, esse é fulano, esse é fulano, esse é fulano, passa o nome de todas as árvores, passa todas as características do ecossistema e não espera um minuto para ver qual é a dúvida da criança que está passando por aquela trilha. O que encantou ela ali? Então, primeiro ouve, primeiro caminha, depois você ensina de acordo com o que o público está querendo receber, porque passar informação e a criança ficar é muito comum, e isso não vai absorver e não vai levar nada para casa. Ela pode até sair dali falando o nome de 3 das árvores que você falou para ela. Ela vai chegar na casa dela, vai esquecer o nome das 3 árvores e aquilo lá foi mais uma chatice que ela teve que seguir no monitor. Então, ensine menos e compartilhe mais. Seja receptivo. Se você já vai trabalhar com a criança mal-humorado, sem um mínimo de paciência, já achando que porque ele é da periferia ele é bandido, ele é isso ou ele é aquilo, que a gente ouve muito isso daí, é porque você não está lá dentro da sala de aula, eles são tudo bandido, tudo xinga a gente, ou tudo isso ou tudo aquilo. Não pode ser tudo. Pode ser que tenha alguma ali na sala que é assim, mas tudo não pode ser. Então a gente precisa de ser receptivo para poder trabalhar com criança. Concentre sem demora a atenção da criança. Palestrar para a criança, inviável. Não há 15 minutos já não tem mais ninguém prestando atenção. Então, passar filme de meia hora para a criança, filme de 40 minutos, inviável. Experiência própria. Eu trabalhei 2 anos no Horto Florestal e a minha função era levar a criança para a sala de educação ambiental, passar o filme que mostrava o que é um instituto florestal, depois passar quais eram as espécies. Ninguém prestava atenção, mas era a minha função, eu fazia aquilo ali. E eu confesso que foi em meio a essa minha função que surgiu a minha indignação de querer saber mais o que era educação ambiental. E foi a partir daí, a partir dessa indignação, dessa insatisfação em estar fazendo educação ambiental, que eu procurei ir além e buscar novos caminhos para se viabilizar a educação ambiental. Observe e sinta primeiro, e fale depois. Então você precisa conhecer. A não ser que aquilo, por exemplo, se você vai chegar no teu primeiro dia de aula, todo professor faz isso. Qual que é teu nome? Pergunta na faculdade, a gente entra na faculdade, fala qual é o seu nome, de onde você veio. Aí você fala: eu sou Reinaldo, eu vim de Araçatuba, tá bom. Aí ela é Angélica, veio de Tupã, ela é fulano e veio de não sei aonde. Acabou, então vamos lá para a disciplina. Isso não é conhecer, isso não é troca, isso não é... Para você conhecer alguém, você tem que falar: você veio buscar o quê, por que vocês estão aqui? E aí, em cima disso, avaliar ou analisar esses dados que você colheu dessa primeira entrevista, porque acaba sendo uma entrevista, para você saber qual é o público que você está trabalhando. Então você sempre tem que conhecer o seu público para você poder instituir alguma coisa. Não adianta você falar de reciclagem de latinha num lugar onde ninguém consome latinha. E aí eles vão achar que reciclagem é só latinha e as coisas que ele consome pode ser jogado porque aquilo não dá para reciclar, porque só ganha dinheiro quem recicla latinha. Então, hoje você encontra muita gente jogando latinha e fala assim: não, pode jogar na rua que 10 minutos passa um e pega. E aí, a gente viu no Jornal Nacional, a gente viu no Fantástico, todo mundo comemorando que a gente era tetracampeão em reciclagem de alumínio. O Brasil é tetracampeão em reciclagem de alumínio, mas ninguém tocou no assunto que o Brasil que as pessoas matam a fome catando latinha no meio da rua. E que ninguém recebe extra ou ninguém está empregado para ser tetracampeão. Um clima de alegria deve prevalecer durante a experiência. Então, a gente sempre tem que ser receptivo. E
com criança, se não for alegre, se não tiver alguma coisa para chamar atenção, para fazer com que ele se desperte para aquilo ali, já era. Criança chorando, a gente não aguenta. Criança falando alto demais é melhor do que um monte de criança chorando. Se ele estiver gritando e se ele estiver se divertindo, já está valendo. Alguma coisa ele está aprendendo, ele está convivendo. Agora, lógico que dentro da sala de aula, se a gente, aqui eu estou falando para ensinamento ao ar livre. Na sala de aula a gente tem a obrigação de manter disciplina. Essa é uma das funções do professor, passar conteúdo e manter a disciplina em sala de aula. O restante a gente ainda vai ter que mudar aí, muita coisa. Próximo. Quando a gente fala em prática em educação ambiental, é muito comum a gente ouvir falar de trilhas. Então, trilhas, quando começou a educação ambiental, ela foi a maior prática em educação ambiental. Toda a forma de se desenvolver, de se articular, de se fazer educação ambiental. Essa era a prática em educação ambiental. Então, uma definição para trilha, e depois vocês também podem pegar o material. Eu vou ser mais breve para a gente poder acelerar. E a gente, então, dentro de trilhas, a gente conhece um monte de trilhas que existem. As trilhas taxonômicas, que são aquelas que têm as plaquinhas com os nomes das árvores. Então você passa ali, além de ter a plaquinha, tem aluno que sabe ler. E qual que é a função do monitor da trilha? Ir lendo as plaquinhas para as pessoas que estão ali. Essa é a não sei quem de não sei o que lá, e o nome popular dela é esse. Essa é a não sei o que lá, com aqueles nomes fantasmagóricos que as crianças adoram. Porque se você fala mitocôndria na quinta série, todo mundo ama. Nossa, professor, o que é isso? O que é aquilo? E se você fala um nome científico derivado do latim, as crianças piram mais ainda. Mas eles não vão levar nada daquele conhecimento, até porque a gente que é biólogo e tem a obrigação de saber lá na sistemática vegetal, cola. Porque é difícil saber tudo. As trilhas analíticas, que é aquelas que têm aquelas placas maiores, onde se coloca a dinâmica daquele ecossistema que você está. Então ali já tem um pouco mais de história, mas ela continua sendo aquela trilha que você passa por um monte de coisa e só para na frente da placa. Porque o que te chama a atenção é a placa. Então você não passa olhando pelas árvores, você já vai direto. Aqui tem uma placa, a hora que você está lendo essa placa, você já está procurando a outra para você chegar lá. Então você acaba essa placa e já corre na outra e não vê nada, você só lê. Então, se for para ler informações, você pode ficar na sala de aula e lá mesmo você lê. Se não for para vivenciar, não vale a pena. E depois as trilhas não taxonômicas e as trilhas não analíticas, que vem ali embaixo, que obrigatoriamente necessita de um monitor. Que aí então é quando o monitor vai apresentando as características. Mas hoje a gente percebe que eles não colocam as placas, mas fazem do monitor uma placa. Porque ele tem que ir com todas essas informações decoradas e ali ele passa. Já tem um lugar para o monitor parar. Ele dá 20 passos, para, aí aqui ele fala da dinâmica de não sei o que. Aí ele dá mais não sei quantos passos e explica a dinâmica de não sei o que. Então colocar um monitor para virar placa, eu acho desnecessário. Então, se é para se ter um monitor, para se ter um adulto para acompanhar, que esse adulto acompanhe e ensine alguma coisa. Então, que é hoje muito falado em trilhas interpretativas, que a Isabel Moura de Carvalho trabalha também em alguns dos artigos que ela publicou. Então, as trilhas interpretativas são as trilhas em que você vai além dos nomes científicos e das dinâmicas do ecossistema. E é uma forma de você dizer que aquilo ali é o local onde eles vivem. Embora esteja lá fechadinho no Instituto Florestal, faz parte da vida deles e aquilo vai instituir valores e agregar valores na vida daquelas pessoas que estão ali. Dentro dessa perspectiva é muito instituída a aula passeia do Freinet. E a aula passeio nada mais é do que uma pessoa preocupada com o andamento do que os alunos estão aprendendo e querer saber o que Freinet fez. Ele tirava as crianças da sala de aula, levava para passear ao redor da escola e ali as crianças descobriam um montão de coisa, inclusive que tinha um hospital, para que serve um hospital, que tinha uma árvore, que aquela árvore era exótica ou que aquela árvore era nativa. Então essas aulas passeios de Freinet
Frenet foi o que ele fez? Levou as crianças para conhecer o local onde elas viviam, sair da sala de aula e ali descobrir quais eram as respostas que as crianças davam em relação àquilo, quais eram as curiosidades que se instituíam naquilo. E tem o Herman também que diz que a curiosidade é o ponto de partida para o conhecimento. Quando você tem um desejo muito forte em conhecer, em descobrir, em sanar a sua curiosidade, você aprende. Porque aí você busca informações para sanar aquela curiosidade. Então, a técnica Frenet é muito importante e muito esquecida pela educação ambiental. Se instituíram, se falaram de trilhas e esqueceram que Frenet já tinha feito isso há muito tempo. E aí, o que aconteceu? Quem inventou as trilhas foram outros. Isso acontece com um monte de criadores. A gente tem aí o exemplo do Santos Dumont, que só pra gente que ele inventou o avião. Pro resto do mundo não foi ele. Porque é muito mais fácil é muito fácil de você roubar as ideias da pessoa. Plágio não é investigado. Isso é conhecimento próprio, porque a gente vê um monte de plágio. Às vezes a gente encontra frase tirada da nossa dissertação em outro trabalho e nem sequer está lá teu nome na referência bibliográfica. Porém, está valendo. Se for em nome da melhor qualidade da ciência ou melhor qualidade de vida, está valendo. Material didático. Aí, como eu vim com essa proposta de uma tentativa de produção de material didático, até essa interrogação era para ter saído um pouco depois, porque eu imaginei que a hora que eu escrevesse material didático, todo mundo ia esperar uma receita para se fazer educação ambiental, para se fazer uma prática em educação ambiental, assim como eu também espero quando alguém me fala em prática em educação ambiental. Vou procurar uma prática e vou tentar fazer ela. Então, eu coloquei essa interrogação para dizer que eu não vou trazer receita pronta nenhuma. A produção de material didático, eu tenho experiência, eu tenho trabalho publicado em produção de material didático, mas eu acredito na participação, eu acredito na regionalização. Não adianta eu trazer aqui e falar para vocês, olha, faça esse material que eu fiz, que é um arquivo de sementes, arquivo de pegadas, arquivo de folhas, arquivos de vestígios de invertebrados, e produzir um grande kit pedagógico que caracterizava o cerrado, que na ocasião era a realidade do ecossistema onde as escolas que eu trabalhei estavam inseridas. Então, o que eu sugiro aqui na produção de material didático é que pergunte para os seus alunos, ou então preste atenção nos seus alunos quais são as expectativas. E produzir material didático é muito fácil. E quando a gente fala em material didático de educação ambiental, é uma reclamação geral. Você chega nas escolas e fala, a gente recebeu uma cartilha aí do governo, mas não dá para fazer aqui. É óbvio que não dá. Não adianta, mais uma vez, você mandar ensinar a bater papel no liquidificador para reciclar papel numa escola onde a pessoa escreve no papel de pão. Ela não tem caderno, então não tem viabilidade de você, de a educação ambiental, que é uma nova proposta em educação, fazer receita tudo de novo, fazer a caminho suave. Que a criança aprende que U é de uva e ela nunca viu uva. Então é uma fantasia para ela saber que U é uva. Que uva é essa? De onde que veio essa uva? Para que é uva? Então, a minha proposta aqui de produção de material didático é que toda tentativa vale a pena. E é por isso que eu coloquei uma tentativa na produção de material didático. A minha recomendação é que procurem trabalhos que tenham sido feitos de propostas de práticas em educação ambiental e tragam para a realidade de onde você está inserido. Não dá para aplicar prática em educação ambiental em forma de receita. O público é muito diferente, as ansiedades são muito diferentes, as vontades são muito diferentes. Então, eu acredito que a produção de material didática está embutida na participação. Chega de cartilha feita em Brasília e mandada para o resto do Brasil e todo mundo ter que dar a mesma aula, sendo que o público é diferente. Muito obrigado, e essa aqui é a minha participação.